Aleluia, queridos, graça e paz, amém. Como é lindo ver um exército de guerreiros, de homens de fé, preparado para a batalha, né? Isso alegra muito o nosso coração. O mundo está precisando de homens valentes, homens fortes, para vencer realmente toda a artimanha do diabo. Infelizmente, nos dias de hoje, queridos, você que está de pé, tem vaga aqui na frente, ó. Tem algumas vagas aqui. Pode vir, pode ficar à vontade, viu? Quem está de pé aí, quem está de pé no fundo, pode sentar aqui, tem lugar. Por causa da pandemia, a gente tem que dar uma separadinha, né? Tem uns dias vai estar tudo liberado, vamos estar tudo junto. Amém? Deus tem nos levantado nos últimos tempos algo forte para trabalhar com homens. Porque Deus fala com vocês, querido. Deus não só fala com as nossas mulheres. Deus fala com homens valentes, homens que talvez você não dá nem valor para você. Em casa quem busca mais a minha esposa, não, querido. Você é o sacerdócio da sua casa. Você é o homem escolhido. Você foi escolhido para Deus falar contigo, para Deus liberar algo sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? E nós vamos levantar um exército de homens valentes aqui nessa cidade. E eu conto com você, porque nós vamos abalar os alicerces, não só de Bauru, mas de todas as cidades vizinhas aqui. Nós vamos fazer, eu até brinco sempre, né, pastor Telmo, que nós fazemos todo ano o Pérola, né? As mulheres reúnem aí, dá 2.000 mulheres. Nós vamos fazer os concha. Tem a Pérola, tem os concha, então nós somos os concha aqui. Uma brincadeirinha, né? Vamos fazer um culto para homens. E nós vamos ganhar dessas mulheres aí, amém, queridos? Eu quero colocar mais de 2.000 homens aqui. Eu falei para minha esposa, nós vamos mostrar para você que os homens são valentes. Que os homens são guerreiros. E eu quero ver você aqui nessa batalha, amém? Não vai ser uma concha não, tá? Mas nós vamos criar um nome para os homens aí. Pastor Telmo Mantinello, sobe aqui, querido. Nosso amigo, nosso irmão. Passamos a amar. Divulgamos todo o trabalho dele, né? Muitos homens aqui acompanham ele pela internet. Porque, queridos, vimos no Telmo um homem íntegro, um sacerdócio, pai, né? Esposo. Tem muito. Não é Covid não, tá? É alergia mesmo. E tem muito de Deus para passar para nós. Nós, até brinco com ele, né? Nós somos fiote, né? Vamos voar ainda, que nem ele voa alto. Mas ele tem feito um trabalho muito grande lá em Criciúma. E todo o país tem acompanhado o que ele tem feito. E nós estamos aqui para receber isso também. O que Deus tem derramado sobre ele lá é o mesmo Deus. Vai derramar sobre este lugar, sobre a tua vida nessa noite. Amém? Tu vai sair daqui impactado hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Pastor Telmo, vamos orar por ti. Pai, eu oro agora para o teu servo, Pai, que veio de tão longe, Senhor, para liberar uma palavra profética para esses homens guerreiros, ó Pai. Homens que irão tomar conta dessa geração, Pai. Eu libero a palavra de bênção sobre a vida dele agora, Pai. E que ele seja a boca profética do Senhor para esse povo que está aqui, esse exército aqui agora, Pai. De homens valentes que estão neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Pastorzão, só apareceu. Boa noite. A paz de Jesus a todos, é uma honra poder estar aqui. Quero, antes de qualquer coisa, pedir perdão para os irmãos pelo desconforto que houve em algumas datas anteriores que éramos para estar aqui e acabou cancelando em virtude de motivos de força maior. Então fica aqui o meu pedido de perdão se alguém porventura. Só brincar um pouquinho para controlando. O negócio foi bem feito, hein? Os caras são valentes ali para ficar assim. Vão ser batizados de novo, né? Então fica aqui o meu registro de perdão aqui para os irmãos, né? Que foi de força maior. E só para aqueles que não nos conhecem, né? Eu e a minha esposa está ministrando aqui para as mulheres. Eu e a minha esposa somos pastores em Criciúma.
uma comunidade de fé chamada Abba Pai Church. E eu digo que nós somos pastores em Criciúma porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para igreja. A igreja é dele, né? Então a igreja não é de pastor nenhum. Então nós servimos como pastores em uma comunidade de fé lá em Criciúma. E tenho 2 filhas, a Vitória de 17 anos e a Isabela de 6. E essa é a família que o Senhor me presenteou. Tivemos mais 3 filhas adotivas já, mas já casaram. E a gente está com as nossas 2 filhas biológicas. Então é um prazer estar aqui. Estive aqui, a oportunidade já de estar aqui com os irmãos. Acho que lá uma semana ou 2 antes da pandemia, de vir a pandemia ali, em março, fevereiro de 20, e foi muito bom estar aqui. Quando o pastor convidou, eu me senti honrado de estar aqui. Ministrar para homem é um desafio, ministrar para homens, reunir homens é um desafio. Eu falo que reunir homens é como, se quiser diminuir um pouquinho, o pessoal da mesa fica à vontade, tá? O retorno aqui fica à vontade. Trabalhar com homem é como garimpar ouro. Para cada 1 grama de ouro é 1 tonelada de rejeito. Então a gente tira muita coisa ruim para achar alguma coisa boa na vida dos homens. Os homens são mais difíceis, né? De cada 10 infartos, 8 é homem que morre de infarto, porque o homem não fala, e já que ele não fala, ele explode por dentro. E o que mais mata não é hemorragia exposta, o que mais mata é hemorragia interna. Então o homem, ele implode. A mulher não, a mulher ela se escandaliza, ela grita, ela chora, ela se esperneia, mas ela solta e depois ela está bem. A gente não, a gente se cala e explode por dentro. Por isso que a gente morre mais, né, de infarto. Então trabalhar com homem realmente é desafiador. Às vezes você vai conversar com um homem, você tem que perguntar, senão não sai nada. Dificilmente o homem tem essa vivacidade de expressar sentimento, e isso por vezes é uma cultura machista e uma cultura hedonista que não tem a ver com a Bíblia, né? Os homens bíblicos de Deus eram homens quebrantados, homens ajoelhados, homens humildes, homens perdoadores, homens de verdade, homens que tinham humildade para reconhecer os seus pecados, bater no peito e assumir suas falhas. Então trabalhar com homem é um desafio. Bom, eu fui treinado, nós pastoreamos há 16 anos, mas eu trabalhei 22 anos no Exército. Eu fiz um concurso público em 97, fiz a escola militar em 98 e fiquei 22 anos no Exército. Só saí porque o chamado chamou, né? Saí porque o ministério chamou. Eu ia ser transferido de Criciúma para Roraima, e aí eu tinha uma decisão a fazer: ou continuava com o pastoreio ou continuava com a carreira. E aí faltava 8 anos para a reserva. Eu pensei, Deus, 8 anos, por que não me tirou lá no comecinho, né? Por que o Senhor me tira agora, né? Mas aí o Senhor falou: a tua carreira, na terra ninguém é de carreira, na terra todo mundo é temporário. Não existe estabilidade na terra, né? Nós somos peregrinos e forasteiros. Então Deus falou comigo: filho, eu te chamei para levantar um exército diferente, né? Não é um exército armado com um fuzil, apesar deste e das polícias militares serem bíblicos e fundamentais para a ordem, mas eu te chamei para armar e municiar homens para uma guerra eterna e muito mais real, muito mais forte, e que vai definir destino de famílias. Então eu fui obediente, deixei a farda. O dia de deixar a farda, quem é militar sabe, deixar a farda foi tirar minha segunda pele. Foi algo realmente extremamente dolorido, mas extremamente nobre. No dia da minha despedida, com todo o quartel, o comandante, o coronel e todos os militares, eu falei que uma missão nobre só pode ser substituída por outra mais nobre. E eu estava deixando uma missão nobre por outra mais nobre, e troquei a farda verde por uma farda branca, e para um general que não perde nenhuma batalha, que é o Senhor dos Exércitos. Amém? Nenhuma. E queria falar com você hoje, eu queria
vou caminhar nas Escrituras, eu preciso caminhar nela. A Bíblia é o nosso asfalto, é o pavimento da nossa estrada. Nós não podemos, hoje em dia nós precisamos de um avivamento, mas o avivamento só vai vir com um reabibliamento. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos voltar para a Bíblia. Tem muita teologia que não é teologia bíblica, nós precisamos voltar para as Escrituras. Então, nada melhor que a Bíblia exposta para trazer vida sobre nós, amém? E eu quero falar sobre a autoridade, eu quero falar sobre um posicionamento de um homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar, tentar transmitir para o meu e para o seu coração aquilo que eu acredito que nós precisamos saber. Nós reunimos a cada 15 dias os homens lá na igreja. Então a minha esposa reúne as mulheres numa quinta, eu reúno os homens na outra quinta, é um revezamento. A minha esposa reúne, antes da pandemia, 2.500 mulheres a cada 15 dias, e eu estava reunindo em torno de 1.500 homens. Para mim é um avivamento, reunir 1.500 homens para buscar Deus, né? E eu falo, para apanhar, porque eu reúno eles para bater mesmo. Homem tem que apanhar, homem tem que ser desafiado, homem é territorial. Se eu chegar para o homem que você é legalzinho, você é bonitinho, você toma jeito, né? Toma vergonha nessa cara, o homem vai ficar, é isso aí mesmo, como é isso aí, daí entra num embate, e o homem precisa ser desafiado. Homem, né? Homem fanático, homem, né? Diga glória a Deus. Homem fanático, homem que gosta de mulher e aleluia. Tem fanático aqui, homem fanático, homem fanático, e glória a Deus. Se você não está muito fanático, eu te abençoo com libertação e cura, para que você seja bem fanático, assim, bem fanático. E é interessante que a autoridade de um homem vem de pelo menos de duas fontes. A primeira, a autoridade do homem vem da submissão. Quem é militar sabe o que eu vou falar agora. A maior explicação sobre a autoridade na Bíblia não foi Jesus que deu. Sobre a autoridade, a maior explicação bíblica foi do centurião. O centurião era um militar responsável por 100 soldados. E ele falou para Jesus: Jesus, dá uma ordem para os teus anjos. Olha o que o centurião falou: porque os teus anjos vão obedecer, e eu sei que vão obedecer porque eu sou um militar, e eu dou ordem aos meus soldados e eles obedecem. E ele responde: por que o soldado obedece? Ele fala: os soldados me obedecem porque eu sou sujeito à autoridade. Ele não diz que ele tinha autoridade, ele falou assim: eu sou um homem, um centurião sujeito a Roma, e o fato de ser sujeito ao imperador de Roma, isso me dá autoridade ao soldado. Então a minha autoridade não está nela em si, mas na minha sujeição a Cristo. Então a sua autoridade como homem não está porque você é homem, está porque você é sujeito a Cristo. Porque se você sair da sujeição de Cristo, você é autoritário, não tem autoridade, e você entra no autoritarismo, e você erra, troca os pés pelas mãos. Por isso que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se você sai dessa sequência, você perde a autoridade. Então a verdadeira autoridade, a verdadeira, aquela legítima, que você não precisa falar, quem manda aqui sou eu. Quando você fala quem manda aqui sou eu, já era, você já não manda mais há muito tempo. A verdadeira autoridade, ela vem na sua pessoa. Quando você se submete a Cristo, a sua presença traz autoridade. Então você não precisa gritar, não precisa mandar, não precisa bater, não precisa fazer nada, você tem autoridade. Então essa é uma fonte, a sua submissão a Cristo. Segunda fonte, cicatrizes. É interessante as cicatrizes, porque eu estava numa palestra uma vez com um general e um soldado. É interessante, tinha 2 militares na palestra, um auditório com 400 militares, e subiu um general de 4 estrelas. O general de 4 estrelas, para quem não sabe, é o top das galáxias, é o supra-sumo, é o alto coturno, é o grande. E o recruta, para quem não sabe, é o pica-fumo, é o último é o Vasco. Está no final da... não está na lanterna. Então, não está legal. Então, e quem ia palestrar eram os 2. Subiu primeiro o general. Quando o general falou, houve uma autoridade no ambiente impressionante, porque um general falando. Mas quando o recruta subiu para falar, o respeito do auditório foi maior do que o general. O silêncio foi maior. O próprio general ficou em silêncio e parado, ouvindo o que o recruta ia falar. Só que era um recruta com 95 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial.
subiu de bengala, um senhor, um ancião. Naquele momento tinha um general e um soldado falando, porque a graduação daquele senhor era soldado. Ele foi para a guerra como soldado. E naquele momento o Espírito Santo perguntou para mim: quem é que tem autoridade aqui, meu filho? Eu falei: é o general. Ele perguntou de novo: quem tem autoridade aqui, meu filho? Eu falei: é o general. Ele falou: observa o ambiente. E eu percebi que quem estava com autoridade naquele momento era o recruta, era o soldado. E na hora o Espírito Santo falou para mim: o general, ele sabe tudo de guerra. O general estudou todas as estratégias de combate, defesa e ataque. O general conhece todos os armamentos bélicos de um combate: artilharia, infantaria, engenharia, comunicações. Ele sabe toda a logística de uma guerra, sabe atirar com todos os armamentos, mas nunca foi para a guerra. O recruta conhece o seu fuzil, mas tem armas e cicatrizes no seu corpo. A verdadeira autoridade não vem de diploma, vem de cicatriz. Então, a segunda fonte de autoridade para mim e para você como homem é as nossas experiências com Deus. Porque quando você tem experiência, nada arranca de você. Um conhecimento você pode perder com o tempo, mas as cicatrizes ficam no seu corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu carrego comigo as cicatrizes. Ele não está falando só de corte físico no corpo, ele está falando de experiências com Deus. Então a sua experiência com Deus, homem, vai te dar autoridade. Eu digo porque eu passei uma crise no meu casamento em 2002. Eu e minha esposa nos separamos por 4 meses. Foi um golpe violento, e esse golpe foi difícil de dar a volta, mas o Senhor foi bom. Nós voltamos num processo de restauração. E se tem alguém aqui separado, separando, ou num processo de restauração, eu quero te apresentar a minha cicatriz. Deus transformou meu casamento, pode transformar o seu. A verdadeira autoridade está aqui. Se você vir falar comigo, eu vou falar com autoridade, que Deus é poderoso para restaurar. Se você perder alguém que você ama, se você perder o seu filho, você pode sentar com o pastor Delton, e o olhar dele, o abraço dele, vai consolar você como ninguém nesse salão, porque a experiência da cicatriz vai trazer autoridade sobre aquilo que a gente fala. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, partindo desse princípio, eu quero entrar na experiência, na vida de um cara que todo mundo conhece. Eu creio que o pastor Delton já pregou sobre ele, e eu vou pregar a vida toda, e sempre vai passar alguém pregando sobre ele, sobre Davi. Quero falar sobre Davi, sobre o princípio de autoridade que Davi nos ensina, o princípio que ele nos traz. Eu quero ler 2 Samuel capítulo 11, eu quero dividir a mensagem em 2 partes em cima de Davi. Primeiro eu quero falar do erro de Davi, depois eu quero falar das consequências do erro de Davi, e depois quero falar do posicionamento de Davi em cima das consequências que ele sofreu. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as guerras, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio, e avistou uma mulher bonita banhando-se, e notou que era muito bela. Até aqui está bom, não precisa continuar. A partir de agora você já sabe mais ou menos a história. Bom, primeira coisa, a Bíblia não esconde os defeitos, as falhas e tropeços de nenhum dos homens. Só não apresenta os pecados de Jesus, porque não teve. Então ele deixa os erros de todos os homens. O pecado de Davi está aqui exposto. Você vai ver que Davi chama aquela mulher depois e deita com ela, ele adultera com ela. Davi é tão desgraçado aqui, ele foi tão usado pelo diabo, ele foi tão enganado, ele caiu tão feio, que ele pegou um leal soldado dele, esposo da mulher, e mandou para frente de batalha para matar, porque o cara era tão leal, que nem quis deitar com a esposa, porque ele chamou: vai lá, deita com ela, porque eu já deitei, essa mulher vai engravidar, pelo menos ele acha que é dele o filho. Ele queria enganar. Davi adulterou, Davi tentou enganar, Davi matou o cara. Davi pisou na bola violentamente, não foi pouco. E a Bíblia deixa todas as falhas de todos os homens da Bíblia claros. Primeira coisa que eu aprendo aqui: desconfie de quem não manca.
Porque todos nós mancamos, todos nós temos defeitos, todos nós temos muros mais baixos. Tem gente aqui que está lutando contra a droga, é um muro baixo na sua vida. O que fez você entrar na droga? Não sei. Faltou um pai, uma decepção, perdeu alguém, uma influência. Tanta coisa pode influenciar você a entrar no mundo das drogas. E eu não estou aqui jogando pedra em você, eu estou dizendo que é um muro baixo. É um muro baixo para você, você precisa proteger esse lugar. Tem pessoas aqui que a sexualidade é uma área difícil, você precisa estar protegendo o tempo todo, é um muro mais baixo da sua vida. Tem gente aqui que quer dinheiro, constantemente você está lutando com a ideia de burlar o sistema para ter mais dinheiro, ou fraudar alguém, é uma guerra pessoal de caráter, você está lutando o tempo todo contra isso. Bom, cada um tem a sua guerra, o seu muro baixo. Quando eu falo desconfie de quem não manca, eu quero dizer que a verdadeira espiritualidade bíblica, ela não é exposta, ela é vivida. Então quando alguém é muito espiritual, cuidado, porque a verdadeira espiritualidade você não vê. A verdadeira espiritualidade ela é vivida no secreto. Por isso que o jejum não é exposto, a oração não é pública no quarto, e a esmola, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O tripé da espiritualidade, Mateus capítulo 6. Então, quando uma pessoa ela arrota muito espiritualidade, vê anjo demais, irmão, eu nunca vi um anjo. Eu estou louco para ver um anjo, não sei, mas nunca vi. Mas tem gente que vê anjo toda hora, parece que os anjos não têm o que fazer, aparece só para ele. Não é, daí tu fala com o cara, como é que está? Firme na fé. O cara acabou de perder alguém na família, firme, porque o Senhor firme, não, é um momento de tristeza, é só falar que está triste, não é falta de espiritualidade, assumir que está com crise, ser gente, dizer eu estou mal, estou com vontade de desistir, ser gente é ser espiritual. Assumir as nossas falhas é ser espiritual. Ser espiritual é reconhecer que Ele precisa crescer e nós diminuir. Ser espiritual é reconhecer que nós somos pecadores e Ele é um Salvador. Ser espiritual é saber que nós não merecemos a salvação, vem pela graça. Isso é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não te põe no lugar alto, a verdadeira espiritualidade te põe no pé da cruz, te põe na mesa da ceia da graça. E a Bíblia é maravilhosa, porque ela não esconde os pecados de ninguém. Você vê Moisés se irritando, matando. Moisés matou um egípcio e enterrou na areia, homicídio duplamente qualificado com ocultação de cadáver. Moisés que a gente fala aí, prega para os nossos filhos, Moisés o libertador, Moisés o libertador. O Pedro é um cara 12/8, tranquilo. O cara veio pegar Jesus, ele puxou da faca. Tinha fuzil na época? Não tinha, se tivesse já era. Ele puxava o 38, estava no peito do Malco, lá ele errou, passou na orelha, era o pescoço que ele queria acertar. Pedro, um cara extremamente tranquilo. Está tudo escrito na Bíblia para a gente aí, ó. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só um homem é citado assim, Davi é citado. E um cara faz tudo isso, uma lambança dessa. Então a primeira coisa que eu aprendo, se Davi se tornou rei de Israel e é citado como homem segundo o coração do Novo Testamento, há esperança para mim e para você nas nossas quedas. E se você entrou aqui caído, sem esperança, já pega essa palavra no seu coração. Você pode sair daqui totalmente restaurado e direcionado para o lugar que Deus quer para a sua vida. Não interessa o que você fez. Davi não acordou. Outra coisa interessante, Davi não acordou de manhã dizendo assim, eu vou adulterar. Ninguém planeja separar, ninguém casa assim, ó. Você aceita fulano, aceita, daqui a uns 15 anos vocês vão separar, está tudo bem, não tem, os votos são de eternidade, ninguém planeja você separar, você não casa para separar, você não pensa nisso, é uma coisa que vai vindo. Davi não foi para ninguém casa pensa, Davi não foi para uma boate, ele estava em casa, ele não estava embriagado, não estava desviado, ele estava em casa, Davi estava em casa. O grande problema não é o fato de estar em casa ou não estar em casa, o problema é que era uma época em que os reis não ficavam em casa. O texto diz que era uma época dos reis ir para a guerra, é só aí o problema. Então o problema não é jogar bola, jogar um videogame, o problema não é assistir um filme, o problema é você só assistir filme e esquecer que você é o sacerdote da sua casa.
O problema não está em estar em casa, não tem nada de errado. Só que era tempo de guerra. Em tempo de guerra não se fica em casa. Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Não tem problema você jogar videogame a tarde toda. Se você tiver 8 anos, 9 anos de idade, de férias, não tem problema. O problema é homem de 30, 40, 50 anos, com um monte de filho para cuidar, Bíblia para ler, casa para sustentar e jogando videogame a tarde toda. Aí tem problema, aí está errado. Aí é menino, é moleque, tem que crescer. Está igual Davi em casa no terraço, está no lugar errado. O problema é ficar no Instagram o dia todo e pesquisando coisa que você não devia pesquisar, porque você sabe que aquela pesquisa vai te levar num lugar. Você sabe. O problema não é ter o celular na mão. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado ter Instagram. Nada de errado. Não tem nada de errado ficar em casa, desde que for época de ficar em casa. Não tem nada de errado acordar às 10, desde que for domingo, não tiver culto de manhã e você não estiver na escala. Não tem nada de errado acordar às 10 da manhã, desde que não for segunda-feira, que era para trabalhar. Mas eu estou desempregado. Levanta, acorda cedo, consagra o teu dia ao Senhor, bota currículo no bolso e vai, porque Deus vai abrir porta. Homem, essa porta fechou, vai para outra. Essa porta fechou, vai para outra. Daqui a pouco Deus abre uma porta para mim. Essa fechou, vai para outra. Essa fechou, vai para outra. Chega em casa, amor, não tem nenhuma resposta positiva. Desculpe, 15 currículos, mas o Senhor é conosco. Eu estou orando, Ele vai abrir uma porta para nós. Postura de homem. Não tem problema ficar desempregado. O problema é ficar desempregado com oportunidade de emprego. Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente? Não tem problema nenhum. Tem um número que diz que os homens no Brasil, a média de idade de amadurecimento dos homens no Brasil é 48 anos de idade. 48 anos de idade é a média da maturidade. Os homens estão maduros, é a média no Brasil. Não estou dizendo. Talvez aqui tem gente com 20 anos já muito responsável, muito maduro, mas talvez tenha gente com 50, 60 imatura ainda. 48, 40. Porque a maturidade, ela não é medida pela idade. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus instruindo Jó, dizendo: olha, a maturidade não está nos cabelos brancos, mas no temor do Senhor. Quando você teme o Senhor, a maturidade vai vir no seu coração, porque a sabedoria e a maturidade vem do alto, não vem com o tempo, não vem com o diploma. Eu falo que são homens adultos gigantes infantilizados, são meninos. Muitos de nós somos meninos, não assumimos as nossas guerras, ficamos em casa no lugar errado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não estava fazendo o que era para ser feito. Perdeu o espírito de guerra, perdeu a vontade de congregar. Talvez você está aqui me visitando aqui, você não congrega em nenhuma igreja mais, porque você perdeu o desejo do combate, perdeu o desejo de estar junto. Ah, mas me machucaram na igreja. É isso mesmo, guerra nos machuca. Isso mesmo. É claro que machuca, a igreja machuca, porque a igreja é cheia de gente ruim igual a você. Ah, me machucaram, mas você também machucou alguém. Bem-vindo. A gente não vale nada, irmão. Tem aquela música do mundo, aquela música que é Deus que canta pra gente. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Vem cá, quem aqui já viu alguém empinar uma moto? Quem já viu alguém empinar uma moto? Quem já viu? Quem torceu para cair? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Fala, eu torci, tomara que cai. Que levanta. Ah, você... Ainda tu fala que é crente ainda. Congregar é uma guerra mesmo, é ferro. A Bíblia fala que ferro com ferro se afia, não é ferro com flor, não, é ferro com ferro. A gente vai se afiando. O apóstolo Paulo diz que é até bom que entre vós haja diferenças e contendas. Mas quem é esse apóstolo Paulo? Está amarrado. Não, é bom para os maduros se sobressair. Porque quando dá uma discussão, o maduro cai primeiro. O maduro é o que pacifica.
porque o carro, porque entrou, porque não sei o quê, porque eu era para mim ser promovido a diácono, era presbítero, era para mim estar na escala cantando. Os maduros vão dizer assim: não, pode ir. Maduro cede. Olha num pé de árvore, olha, a fruta madura sempre cai primeiro, a verde fica lá. Homens maduros caem, homens maduros cedem. Quer o microfone? Homem maduro não briga por microfone. Homem maduro não briga por posição, ele sabe quem ele é. Você já viu na pelada do futebol lá? Os que não jogam nada, como é que eles vêm? Chuteira importada, camisa do Barcelona, caneleira, meia até em cima, gelol, aquecendo. O cara não joga nada, pode ver, ele não joga nada. Pode ver que é um dos piorzinhos. Vê o melhor do time, como é que ele vem? Vem de Havaiana, chuteirinha aqui no saquinho do mercado. Tu não dá nada, o cara joga. O cara joga. Quem é não precisa dizer que é. Quem é. Deus te chamou para ser homem, você é homem. Você não precisa gritar que tem autoridade, você tem autoridade. Deus te chamou para um lugar, você tem condição de... Escuta, se Deus não erra. E se Deus te deu filho, é porque Ele sabe que você pode cuidar desses filhos. Deus te deu, pastor, Deus me deu 4, então Deus tem condição, Deus vai te dar provisão para cuidar dos 4, porque Deus não erra. Deus te deu uma esposa, minha esposa está depressiva, ora, vai buscar Deus, que tu vai ver onde estão os segredos para fazer essa mulher alegre, florescer, porque Deus não erra. Perdeu o ânimo de trabalhar, de orar, de servir, não quer mais servir a igreja. Escute, depois de dormir não é pecado, irmão. Ô irmão, eu saí 5 e pouca da manhã de casa, cheguei aqui no hotel, falei: pastor Delto, me perdoa, preciso dormir um pouquinho, senão à noite eu vou pregar meio tanso, não vou ficar bem. Não tem nada de errado dormir, nada de errado dormir. Dormir em tempo de guerra é sacrificar o pelotão todo. Mas no quartel tinha os sentinelas eles cuidavam do quartel enquanto todo mundo dormia. É uma escala, 3x1. Os soldados revezam os quartos de hora. Então tem um soldado com 2 horas aqui, tem 2 soldados naquele turno, naquela posição, tem 2 soldados dormindo. Daqui a pouco esse cara vai dormir, o outro vai para a fila e fica acordado. É um revezamento para cuidar do quartel, cuidar do armamento, cuidar de tudo que está ali. Se um deles dormir, ele não compromete só a vida dele, ele compromete a vida dele e a vida de quem está dormindo. Se você comprometer o seu posto, homem, você compromete a sua esposa e seus filhos, porque você é o sentinela, você é o valente da casa, você é o homem forte. É por você que o diabo tem que passar. Você é a autoridade. E nós acabamos sacrificando a nossa família. Não tem problema nenhum dormir, mas tem hora e lugar. Eu brinco que meninos brincam em velórios. Você já viu um velório, criança correndo ao redor do caixão? Criança corre ao redor do caixão no velório. Você está lá, e as crianças... Meu Deus, que vergonha. Você, puxa, não pode, criança não está nem aí. Criança brinca em velório. É incoerente você contando piada do lado do caixão. Um adulto fazendo isso pode ver que tem problema mental. Não está certo. Tem algo errado. É incoerente. Então, observa que não tem nada de errado em dormir, não tem nada de errado em estar em casa. O problema é dormir, estar em casa na hora errada. E eu queria falar das consequências desse tempo que ele ficou em casa e dormiu, né? Qual é a postura de um homem segundo o coração de Deus quando chega a conta, a fatura chega do cartão? Escuta o que eu vou dizer para você, com muito amor e temor. Mas se você está em adultério, essa fatura desse cartão que você está usando vai chegar. Mas eu não sou crente, vai chegar. Mas eu sou crente, vai chegar. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então eu não estou falando isso para dizer que você é pior que eu. Por favor, você é tão pecador quanto eu, e é o mesmo sangue que te cobre, me cobre.
Não estou dizendo aqui que você que está em pecado de adultério ou escondendo coisas que você sabe que você está escondendo, que você é mais pecador que eles. Aqui todo mundo é pecador, estamos debaixo da mesma graça, mas se nós não nos arrependemos, não nos posicionarmos a tempo, o salário do pecado ainda é a morte. E tem que ter muito amor para vir lá de Criciúma falar para você que você precisa se arrepender. Eu poderia vir trazer uma palavrinha para você gostar de mim, para o pastor me convidar depois para vir aqui de novo. Aliás, eu amo a igreja local. Saí da igreja local lá para mim um trabalho. Eu não queria estar aqui, eu queria estar lá cuidando da igreja local. Eu amo a igreja que eu pastorei. Vim aqui por obediência. Vim aqui por carinho que eu tenho pelo pastor. Vim aqui por obediência. Então escute que eu quero ler 2 Samuel capítulo 12. No 11 acontece aquilo. Olha no 12 o que acontece. No 11 acontece aquilo que a gente conversou, que ele viu a mulher, ele estava dormindo, não era hora, na casa do lugar errado, tal, e ele vê a mulher tomando banho, a mulher era bonita. Aí ele chama a mulher, adultera com ela, deita com ela, e aí vai. 2 Samuel 12, 15, olha o que diz. Então Natã, é um profeta, um homem de Deus, Natã, foi na sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. A mulher de quem? A mulher de quem? A mulher de Urias. A mulher não era de Davi. Ela tinha um dono. Ela deu um filho a Davi, porque o filho era de Davi, mas a mulher era de Urias. Olha aqui. De sorte que adoeceu gravemente a criança. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum. Recolhendo-se, passava a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram do lado dele para fazer levantar da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como pois vamos dizer que a criança morreu? Talvez ele vai cometer suicídio. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: sim. Então Davi levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa, pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Primeira coisa que eu aprendo: quando eu erro, quando eu durmo no lugar que não devia, na hora que não devia, no lugar, na estação que eu não devia, quando eu saio do propósito de Deus, quando eu saio da igreja, da presença de Deus, quando eu desvio dos caminhos do Senhor, as consequências começam a vir, e a fatura começa a chegar. E aqui chegou a fatura. Natã, um profeta, se você ler o capítulo todo 11, você vai ver que Natã vem na casa de Davi e fala: o que tu acha de um homem? O que tu acha de um homem que tem uma ovelhinha só, e o outro tem várias ovelhas? Chega alguém na casa e aquele cara que tem várias ovelhas vem e pega só desse que tem uma. O que tu acha desse homem que veio e pegou essa ovelha? Davi fica louco e fala: esse cara é um circunciso, que eu tenho que matar esse cara. O Davi está tão cego, que ele dá um diagnóstico de morte para ele mesmo. Ele está leproso. E a lepra no Antigo Testamento, querido, não era doença natural, patológica. A lepra no Antigo Testamento era uma enfermidade espiritual. Eu provo para você. Quando alguém tivesse alguma doença, ia no médico. Quando tinha lepra, ia no sacerdote. Era o sacerdote que avaliava. Por isso que o Novo Testamento, Marcos capítulo 9, vai dizer o seguinte: e Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Porque leproso é uma doença espiritual. É tão forte que a palavra lepra no seu original significa quando você fala mal de alguém na ausência de outro. Uma língua maledicente causa lepra. Você não está percebendo que você está falando de você mesmo. Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Lepra. Não percebeu que você está mal. E Davi, agora vem uma consequência. A primeira coisa que ele faz, escute: Davi buscou pela criança. Davi buscou pela criança. Davi não busca por ele, pelo reino dele.
Quando ele percebe o veredito de Natan e a criança fica doente, ele vai para o quarto e ele fala: nada a ver com o meu ministério, Senhor, não tem nada a ver com minha empresa, não tem nada a ver com o meu salário, não tem nada a ver se nunca mais vou tocar na igreja, talvez eu nunca mais pregue, o Senhor tira o meu título, nunca mais sou pastor, não tem problema, mas a criança não tem culpa. Homens de Deus são homens que não permitem e buscam por aqueles que você sabe que você desguarneceu, que não permitem e buscam pelos seus filhos, que buscam pela sua esposa e fala: Deus, eu dormi, a culpa não é dele, eu dormi, a culpa não é dela, eu dormi, a culpa não é da igreja, eu dormi. Homens de Deus assumem seus erros, são generosos, buscam pelo outro, têm sensibilidade, mesmo com todos os erros, insensibilidade e crime. Davi buscou a Deus pela criança. Escute, Davi é um homem segundo o coração de Deus, amém? Dos 10 mandamentos, Davi errou em 9. Vou repetir. Dos 10 mandamentos, se você ler a história de Davi, toda a história de Davi, você vai ver que ele errou em 9. Meu irmão, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, e dos 10 mandamentos ele tropeçou em 9, tem chance pra gente. Tem chance pra gente. Mas teve um mandamento que Davi nunca tropeçou: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que acontece? Davi errava, mas ele sabia onde tinha cura. Davi tropeçava, mas ele sabia onde tinha cura. Quando eu e você erramos, nós sabemos onde é a cura. Quando um homem de Deus está em Deus, ele pode tropeçar, mas ele não se afasta da cruz. Ele vai para o pé da cruz e fala: pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Um homem de Deus é aquele que sabe que a mesa da ceia não é mesa de acusação, é mesa de reconciliação. Um homem de Deus sabe que na cruz não é um lugar de condenação, mas de reconciliação. Um homem de Deus sabe que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Um homem de Deus sabe que tem graça disponível. Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus pela criança. Muitos de nós precisamos colocar a nossa cara no chão pelos nossos filhos, pois de alguma forma permitimos que eles fiquem enfermos, perdidos em guerras, pela nossa ausência, opressão ou pecados. Prostrou-se em terra, colocou-se de joelhos, humilhou-se, reconheceu os seus pecados, arrependeu-se. Um homem de Deus não tem vergonha de pôr-se de joelhos. Um homem de Deus não tem vergonha de deixar as lágrimas tomarem o seu rosto diante do Senhor. Um homem de Deus não tem vergonha de bater no seu peito e dizer: ser propício a mim que sou pecador. Um homem de Deus não tem vergonha do que da direita está pensando, da esquerda está pensando. A ele a honra, ele levanta a mão. A ele a glória, ele adora. Ele não tem medo de ser verdadeiro, sincero diante de Deus. Prostrou-se em terra. Ao 7º dia a notícia acabou. O pior acontece, a criança morre. A fatura venceu. Aqui vemos atitudes de um homem não perfeito, mas quebrantado e humilde. Um homem quebrantado e humilde. Davi percebeu que cochichava, entendeu que a criança morreu. Davi estava atento no meio da crise, em meio à tribulação, em meio ao caos. Ele não perdeu a sobriedade, a vigilância. Escute, você pode estar vivendo o caos que for, mas observa, Deus não perde o controle. Você perdeu, Ele não. Ele ainda continua sendo Deus. Isso é uma característica de Deus, é não perder o controle. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele é soberano sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele é soberano. Observa, levanta os olhos, ele não perdeu o controle. Davi está atento ao que Deus está fazendo, mesmo naquela crise de luto.
ele não perde a sobriedade, ele continua vigiando. E quando ele percebe, a fatura chega, ele toma posição. E aqui eu quero encorajar você e eu a sempre que nós estivermos num momento de fatura, num momento difícil, num momento de crise, num momento de guerra, num momento de luta pessoal, de guerra contra o pecado, de guerra contra os nossos egoísmos, de guerra, uma guerra financeira, não importa a guerra que você está vivendo, no momento de guerra, Davi se posiciona. A primeira coisa que ele faz é, Davi, quando ele ouve, ele levanta. Ele está no chão, deitado, prostrado, humilhado, e quando ele ouve a notícia, ele não fala, quero morrer, ele levanta. Primeira coisa, eu aprendo aqui que se não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem retorno, levanta, sai daí, deixa esse quarto escuro, sai do lugar de lamento, levanta. Tem gente aqui que está vivendo a perda de casamentos, talvez está na segunda aliança. Eu não quero entrar em julgamento, por favor, mas se você perdeu, não tem mais solução, levanta, não fica no calabouço, sai desse lugar. Deus é um Deus de novas histórias, de novos recomeços. Deus é um Deus de vírgulas, não é um Deus de pontos. Deus tem uma história para escrever com você. Por favor, entenda, eu não estou aqui defendendo segundo casamento, não estou entrando nesse mérito teológico principalmente, mas eu estou falando que se você não tem mais o que fazer, Deus é poderoso para mudar a sua história. Se Deus fez e permitiu que acontecesse algo que fugiu do seu controle, Ele é poderoso para mudar a história a partir daí. É uma palavra de esperança para você que achou que acabou. Você está vivo, não acabou. Levanta, se posiciona hoje, toma uma postura hoje. Depois de levantar, Davi se lava. Para de olhar para a sujeira, seu pecado, lave-se. Cristão não é quem nunca se suja, cristão é quem sempre se limpa. Limpa desse passado, perdoa, peça perdão, pague quem você deve, resolva isso hoje. Davi lavou-se. Chame quem você está devendo, essa dívida que está consumindo seu coração, e fale: olha, eu quero resolver isso. Eu não tenho um centavo, meu nome está sujo, eu não tenho como resolver. Eu tomei decisões erradas lá atrás, tomei empréstimo, fiz o que eu não devia, comprei sem ter dinheiro, não consultei ninguém, não tomei conselhos, nem orei, nem perguntei para Deus, fiz errado. Eu quero dizer que eu estou assumindo essa dívida. Eu quero te pedir que no momento oportuno você me espere, que na primeira oportunidade eu vou vir pagar isso aqui. Irmãos, quando eu construí a minha casa, toda a construção a gente se perde. E quando eu construí minha casa, eu me perdi, na época, há 12 anos atrás, eu me perdi em 16 mil reais. Meu irmão, para ter uma noção, a casa foi 70. Eu me perdi 15, 20% do valor da obra, foi muita coisa. Eu fiquei devendo num material de construção de 16 mil reais. A casa nem terminou direito, faltou coisa. Eu olhei, fui lá ver, não tinha mais dinheiro. Devendo. Eu fui lá no dono da loja, da empresa. Eu falei, eu tinha um Versalhes que eu chamava ele de Versalhes Viper. Vai perdendo peça. O Versalhes era tão endemoniado que ele andava manifestado, assim, ó. Quem olhava de trás, os pneus estavam desalinhados. Eu falo que é o Versalhes que tinha atrás era o santo dos santos, a fumaça me esconde, de tanta fumaça que levantava atrás. Chovia dentro, tinha um fio 8 milímetros que amarrava os dois para-choques para não cair. Os amortecedores, eu pegava remando faturado, eu usava 2 semanas e trocava de novo, porque estava na garantia. Não, eu troquei por uma televisão de 29 polegadas e uma bis usada. E tinha GNV, tinha gás natural o Versalhes ainda. Quando eu troquei, na outra semana fundi o motor, tive que pagar o motor. Resumindo, troquei por uma televisão de 29 polegadas. O carro endemoniado.
Eu apontei para o carro, falei para o dono da loja: está vendo aquele Versalhes ali? É meu. Para minha tristeza. Mas enquanto eu não te pagar, você vai me ver andando com aquele carro. Eu não vou trocar de carro. Irmãos, teve dias, eu já era pastor, teve dias do carro estragar, eu com a minha filha de 2 anos no carro, não tinha ar-condicionado, o carro estragado no verão. Irmão, Criciúma é sul do Brasil, o inverno, semana passada estava -5, bem gostoso, tu cuspia, caía gelo, bem gostoso, mas no verão faz 48, porque é uma bolsa, é um lugar, pensa no lugar quente, a minha filha chorando, suando, carro estragado na estrada. Eu dizia: Deus, estou fazendo a tua obra. E Deus falando assim: estou te ensinando a ser homem, porque você não tem uma sociedade para impressionar, você tem uma família para cuidar. Então você não tem que trocar carro para mostrar nada para ninguém, você tem que manter a tua sobriedade, a tua nobreza e pagar o que você deve primeiro, filho. E eu fiquei com o Versalhes 6 anos. Que desgraça que eu tenho daquele carro, que é raiva. O dia que eu vendi, gente, eu fiz uma festa. Mas aquele carro me ensinou que eu não tenho que impressionar ninguém. Aquele carro me ensinou que eu tenho que agradar o Deus que me chamou. Primeira oportunidade que eu tive, juntei o dinheiro e fui lá na loja: quanto é que eu devo para o senhor? Ele fez uma conta, botou um pequeno juro em cima: é isso, eu quero pagar. Paguei o valor, fiquei mais 1 ano com o Versalhes, porque já o dinheiro que eu tinha eu paguei a conta, não tinha como trocar de carro. Os meus colegas de trabalho trocando de carro, eu não conseguia entrar num financiamento de R$200 por mês, não conseguia. Só que a nobreza não está no erro, a nobreza está em assumir o seu erro, a nobreza está em ser homem e ir lá e não contornar, não dar volta no quarteirão para não passar na frente. Um homem de Deus não é aquele que não erra. Um homem de Deus é aquele que se levanta e assume os seus erros e sabe se posicionar diante deles. Sabe o que aconteceu? Graças a Deus eu não ando mais de Versalhes. Graças a Deus eu compro naquela loja a prazo, a nota, não preciso nem passar cartão. Graças a Deus o meu nome é limpo, eu sou pastor na minha cidade. E graças a Deus aquelas pessoas lá vêm no culto sem problema. Não tem problema nenhum com o evangelho, porque eu assumi o meu erro. E qualquer um que está aqui, qualquer homem que está me ouvindo pode errar, mas seja homem, lave-se, levanta e se lava, assuma o seu erro. Escute o que eu vou dizer, eu falo isso com muito temor. Se você traiu a sua esposa, o caminho da cura é a confissão. Eu sei o que eu estou falando. Você tem que ter o espírito correto para fazer isso. Você não pode fazer no espírito de vou contar para me ver livre. Não é isso. Você vai contar para redimir, para assumir sua posição. Só que quando você conta, você sai do inferno. Mas quando você conta, a sua esposa entra no inferno, porque acabou de mudar as posições. E aqui entra um processo difícil de restauração. Agora eu vou contar uma coisa para você. De cada 10 homens que me procuram, que falam que traíram as suas esposas, todos eles eu mando contar da forma correta, no momento correto, oportuno, né? Tem que trabalhar com sabedoria esse momento, a forma. Mas todos eles contam. Todos que contaram, nenhum perdeu o casamento. Agora eu já conheci vários homens que sentaram na minha frente e eu falei: conta, eles não contaram, foram descobertos. De 10, 9 perdem o casamento. Porque quando você conta, você tem um advogado do seu lado que é Jesus. Quando você é descoberto, o diabo é seu advogado. Porque o diabo quer que você seja descoberto, mas quando você conta, você parte que você é réu primário. E quando você é réu primário, você tem advogado. Se você lê o profeta Jeremias vai falar sobre o trono de Deus. E o trono de Deus é assim: Deus no trono, o acusador aqui com a lista dos seus pecados, do outro lado você, o réu. E o acusador começa a ler: olha, ele é um pecador, um mentiroso, ele é flamenguista. É quase imperdoável isso. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E ele começa a puxar a lista, dependendo de quem é aqui, a lista corre. Vai levar tempo para ele ler os pecados. E ele vai lendo, e o trono está aqui, o justo juiz, e você aqui. Quando ele termina de ler,
justo juiz olha para você e ele pergunta: o que você tem a dizer? É aqui que você tem a decisão a tomar, de levantar a sua mão e dizer: eu confesso, é tudo verdade, eu sou um pecador, eu assumo todos os meus pecados. Quando você fala isso, levanta o advogado que está à direita do Pai intercedendo por vós. E quando o advogado levanta e fala: se ele é réu, confesso, eu sou o juiz dele agora, e ele tem acesso pelo meu sangue. O nosso acesso à graça é por ele. Então, quando nós somos réu confesso, nós temos a graça do advogado conosco. Ele é um justo juiz. Seu filho é o advogado, ele não aceita mentira. Então, quando você vem confessando, ele vem junto com você. Quando você se esconde nas trevas, é o diabo que está com você, e ele faz você ser exposto. Então, essa é uma noite, talvez, que o Espírito Santo chamou Natan, lá de Santa Catarina. Talvez eu sou um Natan aqui, dizendo: Davi, o que você acha de um homem que pega a ovelhinha do outro e ele tem um monte de ovelha? Talvez você vai dizer: eu acho que esse cara está errado. Pois é, Davi, pois é, vamos conversar sobre isso? É aqui que a gente queria entrar. Eu te amo e eu quero restaurar sua casa. Eu quero trazer equilíbrio. Escuta, tem filhos com perseguição homossexual pela brecha de pecados dos seus pais. Eu trato isso todo dia. A falta paterna, a ausência paterna, os buracos paternos abrem brechas para demônios e desvio de caráter. Escute o que eu estou falando. Tem guerras que você está vendo seu filho travar. Essa guerra você precisa entrar junto. E talvez a confissão, pedido de perdão. Talvez tenha homem aqui que tem que chamar o seu filho, porque o seu filho... Escute, nós pregamos para preso. Eu e minha esposa ministramos na cadeia da cidade, no penitenciário. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Pergunta para o nome dos presos: qual é o seu nome? Ezequiel. Qual é o seu nome? Zacarias. O serial killer no Brasil famoso, Lázaro, foi crente que deu o nome. É filho de crente. Por que eles estão na cadeia? Sabe por quê? A maioria responde: claro que são escolhas pessoais, claro que não justifica, tem que estar lá, cometeu crime. Mas eles respondem assim: eu fui da igreja, pastor, mas o meu sonho era o meu pai ir na escola numa apresentação minha. Meu pai vivia na igreja, nunca me levou no cinema. Meu pai vivia na igreja, eu não quero saber da igreja. A igreja foi amante do meu pai. Talvez você tenha que ir para casa hoje pedir perdão para o seu filho, dizer: filho, me perdoa, filho. Sabe quem está discipulando os nossos filhos? É o Felipe Neto. Está discipulando eles. Por quê? Porque o Felipe Neto é um bom discipulador? Não, porque nós estamos dormindo no terraço em tempo de guerra. Você acha que... Preste atenção, irmãos. Quando Moisés nasceu, o diabo mandou matar todos os machos. Quem lembra disso? Todos os homens, sim ou não? Quando Jesus nasceu, o que o diabo tentou fazer de novo? Matar todos os machos. O que o diabo está tentando fazer hoje de novo? Matar o macho. Se ele enfia a ideologia de gênero, ele mata os machos. Matando o macho acaba com a família, porque eu e você somos o cabeça da casa. Se você tira um homem da casa, você desestrutura toda a casa. De cada 10 famílias que se convertem, escute, de cada 100 famílias que se convertem, quando o filho se converte, 17% da família se converte. Quando a mulher da casa se converte, 43% a 45% das famílias se convertem. Mas quando o homem da casa se converte, 95% das famílias se convertem.
porque tem poder sobre você de liderança, tem poder sobre você de autoridade, está sobre você. Quer um conselho? Chega em casa hoje ou amanhã, chama sua filha, chama seu filho, vamos no shopping junto. Eles vão olhar assim: o quê? Vamos tomar um cinema, vamos comer um açaí. Eles vão dizer: por quê? Porque eu te amo, você é importante para mim. Mas pai, hoje não tem ensaio do coral. Hoje eu pedi licença do coral, porque entre coral e você é mais importante. Pai, mas hoje não tem culto. Não, hoje tem culto, mas você é mais importante. 2002 eu quase perdi a minha casa. Perdi, o Senhor trouxe de volta, porque eu estava enfiado 7 dias por semana dentro da igreja. Eu não estava no bar jogando sinuca, não. Eu não estava embriagado tomando cachaça. Eu não estava injetando cocaína. Eu estava na igreja. Só que a igreja também pode nos roubar da nossa casa. Tem gente que faz do ministério um Deus. Davi errou. Era rei de Israel. Errou. Dormiu na hora errada. Ficou em casa quando não devia. E agora ele está recuperando. Ele se levanta, ele toma um banho. Davi se unge. Ele ungiu-se. Essa unção aqui, só para você entender, não era uma unção comum, era uma unção de rei. Era a unção do rei de Israel. Eram óleos especiais, perfumes do rei de Israel. Sabe o que ele faz? Escute. Davi cometeu um adultério, Davi cometeu um assassinato, Davi cometeu erros violentos. Davi vem à conta, a criança morre, Davi se levanta, Davi toma um banho e Davi se unge rei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou o cabeça dessa casa, eu vou me arrepender, eu vou tomar um banho, vou pedir perdão para os meus filhos e vou assumir o meu lugar. Vou orar, vou jejuar. Eu tenho na minha agenda tantos dias da semana que é jejum. Não estou falando isso. Se eu estou falando para perder meu galardão, o Senhor sabe, posso perder, desde que eu encoraje você. Não tem problema, eu quero encorajar você. Está lá, tal dia, jejum. Não interessa, aquele dia é jejum para mim. É só água. E quando a minha filha fala assim: pai, vai comer hoje? Eu falo não, ela já sabe. Porque eu já expliquei para ela. Eu já expliquei: filha, eu sou o sacerdote dessa casa. Para o diabo tocar em você e tocar na mãe, tem que passar por mim. E eu sou gente, filha. Eu sou um homem limitado e pecador. Eu preciso do revestimento do alto, filha. Então quando eu estiver jejuando, saiba que é por você. E às vezes eu estou lá, eu não vou comer, ela senta. Essa semana a minha filha, minha esposa assim: pai, faz um churrasquinho para nós, 12:00, rapidinho, pai. Eu estava de jejum. Peguei, botei a carne, piquei, assando, picando, ela comendo. Pai não vai comer? E eu não falei nada lá. Ai, hoje é dia, pai. Sim, hoje é dia, filha. E você fez churrasco para nós, pai? Sim, filha. Tu vai ficar sem comer, pai? É um prazer, filha. Porque eu sei porque eu estou sem comer. Homens comuns ficam sem comer. Homens de Deus jejuam. Porque homens comuns querem ficar saudáveis. E não tem nada de errado nisso. Querem perder peso, não tem nada de mal nisso. Mas homens de Deus querem coroas no céu, querem recompensas eternas. Tem uma família, tem responsabilidades. Tem soldados sobre o seu comando. Sabe qual é o seu maior soldado? É a sua esposa. Sabe qual é o seu maior soldado na sequência? São seus filhos. Você é líder de grupo pequeno, você tem mais soldados. Só que você não pode dormir, porque se você dormir, você põe em risco toda a guarnição. Davi se unge rei, toma um banho, bota o óleo sobre a cabeça. Fecha mesmo, porque vai pegar agora. Não vai sair ninguém. Vai todo mundo para o choque. Mudou as vestes. Vestes fala de atitudes. Sabe o que ele faz? Ele se levanta e fala: eu não durmo mais no terraço. E é tempo de guerra, me dá minha espada. Ele mudou as vestes, é mudança de atitude. Ele tomou uma postura diferente. Quando eu passo aqui, eu passo naquela boca de fumo e aí eu caio. Vou por outra rua, não passo mais aqui. Quando eu entro no Instagram, é um tropeço para mim, é aqui que eu caio. Cancelei minha conta do Instagram.
postura de homem. Pronto. Tu é um fraco, né? Sou. Reconheço a minha fraqueza, sabendo eu que sou fraco, uso as armas que Deus me dá com sabedoria para vencer o inimigo. Mudou as vestes, a postura. Entra na casa do Senhor e adora. Não ficou lamentando, murmurando. Ele foi adorar. Que posturas que eu e você estamos tomando com as faturas de Deus? Sabe, eu estava aconselhando, eu escrevi um livro, Seja Homem. Esse livro nasceu, esse nome nasceu de uma conversa entre um casal. Estava conversando a mulher e o homem, a mulher e o homem, e a mulher falando, e o homem falando. A mulher falando, e o homem falando, porque é nessa proporção mais ou menos. De repente, ele começou a falar, interrompeu ela, falar, e ela deu um grito. Não aguento mais. Pastor, deu, não quero mais conversar. Eu falei, que foi, filha? Eu só quero uma coisa. Eu só quero que ele seja homem. Meu irmão, foi a frase mais impactante e dilaceradora que eu ouvi numa conversa. O homem ficou destruído. Sabe o que ela queria? Ela queria que ele assumisse a casa. Ela queria que ele trocasse a lâmpada. Ela queria que ele decidisse onde eles iam comer depois do culto. Ela queria que ele fosse lá na escola resolver o problema do filho que deu briga. Ela só queria um homem. Ela só queria um homem que botasse ela debaixo do braço e dissesse, fica aqui que eu resolvo. Ela só queria um homem. Queria um homem que suprisse ela, que protegesse ela. Ela só queria um homem. Aquele cara chorou igual uma criança. Ela se assustou, porque ele não chora. Aquele dia Deus falou comigo. Eles não sabem que são homens. Eu os fiz homens. Muitos deles não sabem que são. Não sabem a força que eu dei. Não sabem o poder que eu coloquei. Eu sou descendente de italiano. Sou sanguíneo hemorrágico. Militar 22 anos. O meu temperamento é altamente explosivo. Eu vou de 0 a 100 em 3 segundos. O que eu vou confessar aqui, eu já confessei publicamente. Eu, às vezes, discutindo com a minha esposa no carro, teve uma vez que eu arranquei o câmbio do carro, e para não bater nela, eu quebrei o vidro do carro em movimento. Porta de armário, porta de casa, tudo passou pela minha mão. E quando eu estourava, era uma tormenta. Perdi casamentos. Eu estava pronto para ir para o casamento e acabei com o casamento. Perdi festa de filho. Joguei fora pela grossura, pela brutalidade. Quando eu entendi que eu tinha que proteger minha casa e a minha esposa estava entrando num quadro depressivo, o Senhor falou comigo. Um dia a minha esposa pediu para mim R$12 para fazer as unhas. Eu respondi da seguinte forma: não precisa fazer as unhas, você já nasceu com elas. Ela achou que eu estava brincando. Eu falei, amor, dá aí para mim. Eu falei, não tenho R$12. Sai. Fui trabalhar no outro dia. Comprei um cachorro, um boxer, um filhotinho de cachorro, pratinho inox para dar comida para o cachorro, coleira, vacinei, gastei R$500 com o cachorro. Quando a minha esposa chegou, me viu o cachorro no outro dia, ela assim, o que é isso aí? Eu falei, um cachorro. Mas para quê? É para proteger a casa, ele vai crescer daqui a pouco, para guardar a casa. Quanto é que tu pagou no cachorro? Eu falei, R$500. Quanto pagou no cachorro? R$500, gastei. Você falou para mim que não tinha R$12 para mim ontem. Isso significa que o meu valor é menor que esse cachorro. Saiu. Para um italiano, irmão,
você provocar uma briga e sair é pior. Vamos brigar agora. Não me deixa no vácuo, vem brigar agora. E aí eu fui atrás para brigar, e ela, silêncio. No outro dia eu botei a farda e fui trabalhar. Tem um cara muito top. O nome dele é Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos deixa. Botei a farda, fui trabalhar. O Espírito Santo falou cedo para mim: você não está cuidando da tua esposa como Cristo está cuidando da igreja. Você não merece a esposa que você tem, e você vai perdê-la se você continuar assim. E você é o culpado. Irmãos, eu chorei o dia todo, fardado no quartel. Passava alguém por mim, eu estava chorando, eu tinha que me controlar, eu tinha que me esconder. Eu não almocei com ninguém. E Deus falou comigo: eu preciso que você seja um homem. Irmão, preste atenção na quebra cultural do meu coração agora. Olha o que Deus falou para mim: tu vai chegar em casa, tu vai ter uma atitude de homem hoje. Cheguei em casa chorando, eu não conseguia parar de chorar. A minha esposa: que foi, amor? Eu falei: eu preciso falar contigo. Deus mandou fazer algo. Deus mandou me ajoelhar aos teus pés, arrancar todas as minhas divisas, porque eu estou te tratando não como minha esposa. Eu não estou cuidando de você, eu estou sendo avarento. Eu dou valor mais para o meu carro do que para você, e eu quero lavar os teus pés com uma bacia. Eu quero te pedir perdão. Irmãos, talvez para você isso é normal. Para mim foi a atitude mais drástica e difícil da minha vida. Ajoelhado aos pés de uma mulher, fardado, tirando as divisas e pedindo perdão. Daquele dia em diante começou um processo de mudança na minha vida. Daquele dia em diante eu subi no monte que tem perto da minha igreja, da minha casa. 21 dias eu fiz um voto com Deus. Sabe para quê? Para comprar casa própria? Claro que não. Para quê? Para trocar de carro? Não, estava com o Versalhes. 21 dias para prosperar, para o meu ministério ficar grande e conhecido. 21 dias, e o meu propósito era ficar deitado com a cara no chão. Teve 3 dias desses 21 que choveu, e eu deitei no barro, com a cara no chão, e eu tinha uma oração: ou Senhor me muda, ou tira a minha vida. Eu não quero te desonrar como homem nessa terra. 21 dias eu orava por 1 hora: ou o Senhor me muda, ou o Senhor tira a minha vida. A partir de lá, Deus começou a me transformar num novo homem. Nasceu a minha primeira filha. Minha filha tem 17 anos. Minha filha fez um voto com Deus de dar o primeiro beijo no altar com o marido dela. Eu nunca pedi isso. Minha filha sai do quarto com a Bíblia na mão, mais riscada que a minha. A minha filha, vários meninos chegaram no ouvido dela e falaram: e aí, gatinha? Ela fala: eu já sei, meu pai me diz desde quando eu nasci. A minha filha ama Deus. E todas as vezes, quando eu fui deixar minha farda, porque quando eu deixei a farda, eu deixei uma aposentadoria. Para quem não sabe, eu deixei uma aposentadoria para elas, porque se eu morresse, elas tinham direito a ficar com o meu salário até elas morrerem. Não é até casar, é até morrer. Então ela sabia que ela estava aposentada para o resto da vida quando eu morresse. Quando eu deixei a farda, a carreira, eu deixei tudo isso. E a minha maior dor era ela. Era ela. Não era minha esposa, porque minha esposa, eu nem queria que a minha esposa ficasse com a aposentadoria, porque vai que ela casa de novo. Aí, só que falta. Não, se eu morresse era para as crianças. Ela assim: pai, eu sei o que você fez hoje. Você abriu mão da aposentadoria para nós, né? Mas o pai que você é, não tem dinheiro e aposentadoria que se compare. Eu vou seguir o teu legado, pai. Saiba que você é o meu pai e o meu pastor, e a referência de homem que eu estou buscando para casar é você. Quando a minha filha falou aquilo diante de Deus, eu orei assim: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar agora. Eu sou um homem completo. Não porque eu prego,
Não porque eu tenho uma profissão. Escrevi livro, tudo isso é periférico. Mas eu estou me tornando um homem que Deus quer que eu seja. Cheio de erro. Eu contei aqui, e se eu contar mais, eu vou passar a noite contando meus erros. Mas o Senhor tem me recuperado em cada um deles. Não lembro a última vez que eu dei um soco numa mesa. Não lembro a última vez que eu dei um grito com a minha esposa. Não lembro. Era todo dia. Era todo dia. Por último, eu encerro com um testemunho que eu tive a graça de fazer o prefácio de um livro do Spurgeon, que foi traduzido para português. E lendo uma história que ele escreve, eu acho maravilhosa, eu quero deixar com você. Um alpinista foi no alto de uma montanha gelada, tirou daquela montanha, de uma árvore, uma casca, um pedaço de casca com musgo, botou na sua mochila e trouxe. Musgo verde, um negócio. Pegou aquele musgo na sua casa e botou, jogou no jardim, num canto. Passou 2 semanas, ele foi lá naquele musgo, aquele musgo estava florido. Orquídeas que nunca tinha visto antes. Uau! O que aconteceu? Era um musgo? Era o mesmo musgo lá de cima, verde, frio. Por que agora, lindo, florido, mudou o ambiente? Lá estava frio, lá estava inóspito, lá estava opressor. Aqui estava claro, luz, vento. Homem, sua esposa é esse musgo, seus filhos são esse musgo. Dependendo do ambiente que você gera em casa, eles vão florescer ou ficar igual um musgo. Cabe a mim e a você, como homem posicionado. Eu não quero que você saia daqui, por favor, entenda o que eu vou dizer. Eu não tenho nada contra mover de Deus, nada. Se todo mundo cair aqui na unção e eu não cair, eu me jogo, porque é bom unção. É gostoso alguém botar a mão na cabeça, a gente sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sei no louvor aqui, não sei vocês, mas eu estava quebrantado aqui. Tinha uma graça, uma presença de Deus aqui no louvor. Tinha ou não tinha? Não, tinha uma graça. Eu estava aos prantos aqui, sentia a presença de Deus aqui. Mas eu não quero que você saia daqui emocionado. Eu quero que você saia daqui resolvido. Eu quero que você saia daqui posicionado. Se tiver que chorar o dia todo como eu chorei, não tem problema também. Se tiver que botar a cara no pó aqui hoje, também não tem problema. Se Deus mandar, você vai botar a cara no seu pó aqui hoje, porque a criança está para morrer. Quando eu falo a criança, você entende o que eu quero dizer. Coisas na sua vida estão para morrer. Estão para morrer. Você tem que botar a cara no chão e dizer: Deus, sou eu. Me pega, me trata, me corrige. São homens de Deus que eu estou falando. Se você veio aqui é porque você ama Deus, você quer Deus. Eu não acredito que você veio me ver muito pouco. Você veio buscar Deus, você está com fome de pão do céu. Você está com fome do Deus verdadeiro. Um homem posicionado pode mudar toda uma geração. Um homem posicionado pode mudar toda uma geração. Deus te deu filhos, escute, Davi. Deus te deu condição de cuidar desses filhos. Vai resgatá-lo. Traz de volta. Vai para o cinema com ele. Sabia que no cinema de Deus tem cinema aqui, né? Tem cinema aqui, né? Tem cinema? E no cinema é de Deus, sabia, irmão? Sabia que ir no cinema é tão espiritual quanto vir na igreja? Depois o pastor Delto corrige a heresia que eu vou falar aqui agora. Quando você vem na igreja, você congrega com os irmãos e você celebra a Deus em comunidade de fé, amém? Mas quando você vai no cinema com seu filho, você celebra com seu filho e adora a Deus que te deu o teu filho. Você está cuidando do jardim que Deus te confiou.
Então quando você está no cinema com seu filho, você está adorando a Deus com seu filho. Nós espiritualizamos o extraordinário e esquecemos do ordinário. O ordinário é tão maravilhoso. O dia a dia com Deus, os pequenos jejuns, os tempos com nossos filhos. Não perca o ordinário. A fatura chega porque nós dormimos no terraço em tempo de guerra. Eu oro para que Deus levante em Bauru, nas cidades vizinhas, em São Paulo, no Brasil, em Criciúma. Tenho orado há muito tempo por isso. Que Deus levante homens posicionados, homens que tenham coragem de chegar hoje para sua esposa e falar aqui: vem cá, eu preciso ser homem, me perdoa. Reúne o filho, põe na mesa e fala: filho, pai te ama demais, quero estar mais perto de você. E aí as nossas mãos levantadas para os céus vão fazer sentido. Homens de verdade, homens que abrem coração, homens que não têm medo de admitir os seus erros, homens que essa noite têm coragem de bater no peito e falar: sou eu. John Newton, escritor da música Amazing Grace, Graça Maravilhosa, um homem que matou em seus navios mais de 20 mil negros escravos. John Newton escreveu a música Maravilhosa Graça. Ele encontrou Jesus e Jesus salvou ele. Quando ele foi salvo, ele disse: existem duas grandes verdades na face da terra. A primeira: eu sou um grande pecador. A segunda: Jesus é um grande salvador. Eu estou diante de homens que mancam. Eu estou diante de homens de verdade. Sincera. A palavra sincero é sincera. É uma palavra latina usada para quando o oleiro faz o vaso e o vaso trinca na hora que seca, o oleiro passava uma cerinha e pintava em cima da cera, certo? Era um vaso trincado com cera. A palavra sincero vem daqui. Homens sem cera, que a gente olha e vê os trincados, mas o sol da justiça derrete toda a cera e toda mentira que a gente coloca. Não tem problema se você ter trincado, bem-vindo. Não tem problema se você está lutando contra o pecado, entra no time. Não tem problema se você foi ferido na guerra, nós não vamos deixar você para trás. Nós somos um exército de um Deus só, de um Senhor só. E eu quero orar com você, mas eu quero te deixar bem à vontade. Bem à vontade. Para ser sincera. Não diante de mim, mas diante daquele que está aqui. Isaías fala que o Senhor dos exércitos passa em revista a sua tropa. É como se o general estivesse passando aqui olhando aí você, a nossa farda, nosso armamento. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está aqui essa noite. Deus abençoou Davi com filhos. Deus colocou Davi na linhagem. Aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Uau, que linhagem. Mas Davi foi gente. Queria que você falasse com Deus agora. Quer ficar de pé? Fica. Quer ficar sentado? Fica. Quer deitar? Fica. Quer vir aqui na frente, chorar aqui na frente? Vem. Eu quero que você fique bem à vontade, mas eu quero que você vá para Deus agora. Enquanto os irmãos ministram aqui a canção que Deus colocou no coração deles, nós somos homens que não tem vergonha nenhuma de chorar, vergonha nenhuma de se arrepender, vergonha nenhuma de pedir perdão, vergonha nenhuma. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti.
orgulho na mira de ti, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu irei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Em onde estiver, chamar pela glória, a glória de Tem uma graça perdoadora aqui, Celeste. Tem graça perdoadora. Tem graça perdoadora. O Senhor quer derramar perdão sobre você, quer derramar graça restauradora e perdoadora. Deus quer te fazer um novo homem. Deus quer te fazer um homem de honra. Você vai ser um homem honrado na sua família, na sua casa. A sua história vai mudar. Suas filhas vão procurar em você uma referência, através de você uma referência de marido. Seus filhos vão dizer: eu quero servir o Deus do meu pai. O Senhor vai resgatar. Tem homens aqui orando, seu filho não está servindo a Deus, Deus está dizendo: eu vou trazer de volta o seu filho, eu quero reposicionar você, eu vou trazer o seu filho de volta. Tem pessoas aqui entre nós que não congregava mais, você está com medo de pôr o pé na igreja. O Senhor está dizendo: eu quero te trazer de volta para o seio do meu corpo, porque a mesma igreja que te machucou é a igreja que vai te curar. O Senhor precisa reposicionar você. O Senhor precisa tirar você de casa e botar você na batalha de novo. Por que você saiu da batalha, Davi? Por que você está fugindo da batalha, Jonas? O Senhor está reposicionando você de volta para a festa, de volta para casa. O Senhor está reposicionando homens aqui. Só o Senhor sabe a guerra que você está vivendo. Até pensamento de morte está passando na sua cabeça. Você não vê mais esperança para o seu casamento. Você não vê mais esperança para a restauração dos seus filhos. O Senhor está dizendo: é porque você ainda não olhou para mim como você deve olhar. Tem graça aqui. Tem restauração aqui. Tem restauração, tem cura aqui essa noite. Sim, tem cura. A palavra que Deus ministrou no seu coração já está aí. Você não vai, o diabo não vai roubar o que Deus colocou no seu coração essa noite. O diabo não vai roubar o que Deus colocou no seu coração essa noite. Não, o diabo não vai tirar mais, mas ele quer reposicionar você de novo. Ele quer curar você. Ele quer curar você. Ele quer tirar você desse lugar de medo. Ele quer curar você. Tem cura aqui essa noite. Eu quero orar pelos homens que reconhecem que estavam fora do caminho do Senhor.
que reconhece que abandonou o sacerdócio da casa, que reconhece que abandonou a liderança da casa, que abandonou os caminhos do Senhor. Você está aqui, você é um filho pródigo. Você está aqui, você é um filho desviado. Você é um homem de Deus, e o diabo está dizendo que você não é. Eu vim aqui para te dizer que você é um homem de Deus. É mentira. Eu quero orar por você que quer te reconciliar com o sacerdócio, com Deus de novo, que saindo daqui você vai chamar a sua esposa e vai pedir perdão para ela e vai dizer: eu quero assumir o meu lugar na casa de novo. Tem resposta de oração sobre você. Se você se encaixa no que eu estou falando, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que se encaixa nesse lugar de retornar para um sacerdócio que você reconhece que você deixou, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você quer reconciliar com Deus, reconciliar com a igreja, você que reconhece que você é um homem de Deus, mas está longe do lugar que Deus sabe que você deveria estar. É uma convocação de soldados para um lugar correto, no quartel, no exército que Deus te chamou. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Tem salvação e tem graça aqui na frente, tem reconciliação. Quem sou eu? Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? O Espírito Santo está aqui. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Essa é uma noite de reposicionamento. Deus não errou com você, não. Deus não errou com você, não. Esse casamento, o Senhor é poderoso para restaurar. Se você está aqui essa noite, o seu casamento está passando por uma crise violenta, você veio aqui dizendo: ó, Senhor, eu acho que o meu casamento não dá mais. Não precisa vir aqui na frente, não. Só coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, todos os casamentos que estão passando por crise aqui, casamentos que a esposa disse acabou, eles estão vivendo de aparência dentro de casa. Eles estão vivendo de aparência. Os filhos não aguentam mais ver a briga. Os filhos falam: para, mãe, para, pai. Há um desespero naquela casa. Talvez o vício, a droga, coisas estão roubando esse homem dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro que a intervenção do céu venha sobre essa casa e haja salvação. A intervenção do Espírito Santo venha sobre a tua casa e haja salvação. A partir de hoje, o seu casamento vai começar a dar uma guinada, vai começar a mudar. Deus vai restaurar, vai trazer você de volta para casa, homem. Vai trazer você de volta, você que o seu coração não está mais em casa. O Senhor está dizendo: eu vou trazer você de volta. Eu vou trazer o seu coração de volta para dentro de casa. Eu vou trazer o seu coração de volta para dentro de casa. Ei, volta para casa.
Volta para o coração da sua esposa, volta para o coração dos seus filhos. Eles estão esperando você. Os seus filhos não vão frequentar os presídios. Os seus filhos não vão frequentar a boca de fumo. Os teus filhos não vão precisar ser discipulados por ninguém, porque você vai se levantar e vai se posicionar como um homem. Onde estão os homens posicionados nessa noite? Levante a sua mão e diga: sou eu, Senhor. A minha casa é minha. É eu que sou homem nessa casa. A minha casa é o Senhor que me deu. Olha para mim, olha para mim, já vou encerrar, mas olha para mim. Nas Olimpíadas em Berlim, diante de Hitler, 2 homens negros ganharam a corrida nas Olimpíadas, e eles amarraram faixa preta na mão, e quando todos faziam assim para Hitler, eles levantavam a mão com os punhos cerrados. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós não somos dos que retrocedem, nós não temos medo de ninguém, nós sabemos quem nós somos. Levante a sua mão e fecha ela assim, ó, e fala: não tem demônio que vai vencer na minha casa, não tem demônio que vai destruir meu casamento e tomar o coração dos meus filhos. Nós não somos dos que retrocedem, nós vamos daqui para frente, daqui para frente. O Espírito Santo é nosso aliado, o nosso Deus é general vitorioso. Jesus venceu toda a guerra e Ele te deu autoridade sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Se posicione, se posicione, escute. Eu quero encerrar, eu tenho que encerrar, escute. Nas igrejas hoje estão cheios de testemunhos, e talvez você é um deles. Eu fui ex-bruxo, eu fui ex-macunheiro, eu tenho tiro na minha roupa, no meu corpo, marca de tiro. Eu frequentei o terreiro de sangue, eu usei todo tipo de droga, e agora eu sou crente. Os nossos filhos vão dar testemunho assim, ó: cresci na igreja, os meus pais temiam o Senhor, sou fiel até hoje, nunca abandonei o Evangelho. Os nossos filhos darão testemunhos assim. Eles não vão experimentar a boca de fumo, não vão experimentar o presídio, não vão experimentar o homossexualismo, vão ficar com o Senhor. Quantos creem nisso? Porque homens posicionados mudam a sua geração. Em nome de Jesus, dê um aplauso e glorifique aquele que vive para sempre.